Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Hoje com um formato um pouco diferente, estou em trânsito, então não vou conseguir gravar com vocês dentro do estúdio, mas as informações tenha certeza que são muito relevantes. Vamos lá, vou começar com essa matéria aqui do jornal Metrópolis para vocês. Após morte de PMs, Secretaria de Segurança é levada para o litoral de São Paulo. O que está acontecendo lá no litoral de São Paulo, em especial ali na região de Santos, é uma verdadeira guerra civil. E a gente está trazendo todos os acontecimentos que vêm desenrolando no decorrer dessa verdadeira guerra que está acontecendo entre a criminalidade e os policiais do estado de São Paulo. Acontece que o Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele vem o tempo todo tentando sinalizar o seu apoio aos policiais militares que estão aí nessa frente de batalha contra a criminalidade. Então, a Secretaria de Segurança Pública, que é o órgão responsável por fazer o controle, da segurança e fazer o enfrentamento da criminalidade, ela vai mudar de endereço, ela vai ser transferida de forma provisória lá da capital paulista, ou seja, da capital São Paulo, para a zona ali litorânea de São Paulo, onde está acontecendo os conflitos. O Derrite falou que não cabe a ele, como um gestor da segurança pública, ficar dentro do ar-condicionado enquanto os policiais estão lá, frente a frente com a criminalidade. Então, a Secretaria de Segurança Pública vai ser transferida para a capital paulista, lá para a cidade de Santos, no litoral do estado. A mudança foi anunciada pelo secretário da pasta, o Guilherme Derrite, na noite de quarta-feira, após a morte de mais um policial militar durante uma operação na Baixada Santista. E, infelizmente, está acontecendo mortes dos policiais até por por uma retaliação que os bandidos estão fazendo, e até o presente momento o governo federal, o próprio presidente Lula, sequer se manifestou sobre o caso. E isso está gerando um incômodo muito grande, principalmente entre os policiais e no âmbito da segurança pública. Outra matéria que eu quero tratar com vocês é sobre o ex-juiz e atual senador da República, Sérgio Moro. Pois é, como a vida dá voltas e como as coisas acontecem de forma estranha dentro da política, né? O Lula, que outrora foi preso lá no que ele chama de República da Curitiba, né, pelo juiz Sérgio Moro, escolheu o juiz que vai julgar a cassação de Sérgio Moro, ou seja, seria uma tremenda vingança aqui para o Lula em relação ao Moro, né? E o próprio destino deu a possibilidade de que o Lula escolhesse. Só que o Lula, ele está com o pé atrás porque ele acredita que o tribunal passou uma lista tríplice para ele, ou seja, com 3 nomes, e esses 3 nomes, na visão do Lula, ele tem medo, ele teme que eles não vão caçar o Sérgio Moro. Então o Lula chegou a ter uma reunião com o nome que ele ia indicar. E hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já escolheu o juiz das ações que podem levar o Sérgio Moro à cassação. Foi na quarta-feira, na verdade, o petista assinou a indicação de José Rodrigo Sade para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A indicação deve ser publicada no Diário Oficial da União, provavelmente hoje, vai sair a publicação já. A informação foi da coluna do Globo, da Malu Gaspar. Então, assim, a gente vê que hoje o Lula tem a possibilidade de tirar o mandato de senador do Lula com a escolha desse juiz. Vamos torcer para esse juiz ser imparcial, para esse juiz realmente estar preocupado em aplicar o direito e não a vingança pessoal. Impressionante isso, gente. Olha isso. Pessoal, essa cena que vocês estão vendo agora, eu tirei o volume dela, é a manifestação das pessoas que foram até o local que o Bolsonaro ia prestar o depoimento para estar acompanhando o Bolsonaro. E, na verdade, foi uma grande multidão. O próprio jornal Metrópolis falou da multidão que foi para acompanhar e ver o Bolsonaro. E é lógico, a mídia de esquerda minimizando, colocando como se tivesse poucas pessoas, quase ninguém foi visitar o Bolsonaro, e aí até fazendo críticas sobre os apoiadores do Bolsonaro terem cobrado, né, que o Lula fizesse igual, que o Lula também fosse para o meio do povo, se manifestasse da mesma forma. Mas a grande questão é que a gente vê aqui que
estava lotado de gente, né? Uma cidade pequena, São Sebastião do Meriti é uma cidade pequena e mesmo assim tinha uma grande quantidade de pessoas. Vamos lembrar que ele não é presidente da República, ele é só um homem comum e mesmo assim milhares de pessoas, centenas de pessoas foram ali para prestigiar esse evento que foi marcado por parte do Bolsonaro, onde ele ia prestar o depoimento. Você viu que a polícia militar ali e o segurança assim, até uma certa dificuldade para manter a segurança do ex-presidente Bolsonaro, que mostra uma popularidade muito grande do ex-presidente. Vamos lá. Outra matéria que eu quero publicar para vocês é uma publicação que foi feita pelo Felipe Barros, que é deputado federal, e aí ele faz uma comparação, né, uma medida aqui entre as estatais na época do governo Bolsonaro e entre as estatais na época do governo Lula. E aí ele faz a primeira comparação de 2021, citando uma matéria do Valor Econômico. Dia 1º de julho de 2022, estatais triplicam o lucro e têm desempenho recorde. O resultado positivo também se espalha por empresas menores, ou seja, durante a gestão Bolsonaro e Paulo Guedes, as empresas estatais voltaram a dar orgulho ao Brasil e mesmo assim, com todo esse trabalho bem feito, eles trabalharam para desestatizar essas empresas porque eles viam que ali era um antro de corrupção e havia grande possibilidade do próprio gestor público utilizar essas empresas para corrupção. E o interesse do governo era que as medidas públicas feitas por essa empresa chegassem com maior facilidade à população. E a melhor forma é através da privatização. Já por outro lado, ele publica aqui, o Felipe Barros, uma matéria também de 2023, de 7 de fevereiro de 2024, a publicação referindo ao ano de 2023. Empresas estatais registram o pior resultado desde 2015 no primeiro ano do governo Lula. A última vez em que as empresas estatais fecharam o ano com resultado negativo foi em 2016, quando o déficit chegou a R$1 bilhão. Ou seja, de novo, o governo PT sendo o governo PT. E o Felipe Barros até brinca aqui, né, com a publicação, dizendo, olha, bem que o Bolsonaro avisou. Por fim, mas não menos importante, às vezes vocês não entendem o porquê que há um rombo nas contas públicas, o porquê há um rombo nas estatais, eu acho que essa matéria aqui explica bastante sobre isso. Olha só o que diz a matéria. Matéria da Revista Oeste: ministros de Lula usaram um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, para ir a casamento de ministros do Tribunal de Contas da União. Pois é farra com dinheiro público. Ministros do governo Lula usaram jatinhos da Força Aérea Brasileira para comparecer ao casamento do presidente do Tribunal da União, TCU, Bruno Dantas, em São Paulo. O casamento ocorreu no último sábado, dia 3. Eles usam agendas casadas para voarem com a FAB. Outros pegam carona no avião presidencial e ainda tiveram aqueles que pediram reembolso das passagens com dinheiro público, segundo o jornal O Estado de São Paulo. É uma vergonha, né, pessoal? Esse pessoal socialista que diz que quer igualdade para o povo, mas voa em avião, em jatinho da FAB, enquanto o povo não consegue pegar nenhum ônibus para poder ir para o trabalho. É um tipo de gente assim que assusta pelo tamanho da sua hipocrisia, né? Ministros utilizando aviões da FAB através de agenda casada. O que é agenda casada? Vai lá, vai ter o casamento do cara no dia, eles querem participar da festa, eles vão lá e falam que no dia eles têm que assinar um contrato com alguém, tem que visitar alguma obra, fazer alguma coisa nesse sentido, só para poder aproveitar e ir curtir aí uma festinha, né, um rango gratuito, pago às custas do povo brasileiro. Por fim, mas não menos importante, a última matéria que eu trago para vocês é uma matéria do Brasil de Fato, que diz o seguinte: Ministério Público Federal emite uma nota contra projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos do semiaberto. Pois é, ontem foi publicado que uma comissão do Senado aprovou o fim das saidinhas, com a exceção que são aqueles que estão exercendo trabalho, que estão trabalhando ou estudando, esses vão permanecer com a saidinha. Mas enfim, aqueles presos, bandidos, violentos, que tocam terror aí nas datas de fim de ano, enfim, esses não vão poder mais sair.
Acontece que, vergonhosamente, o Ministério Público Federal publicou um comunicado, uma nota, contra o projeto de lei que prevê o fim das saídas temporárias de encarcerados do sistema prisional. A determinação do projeto de lei, ele revoga a saída temporária e dá uma vida mais dura aí aos criminosos. Acontece que o Ministério Público defendeu que a proposta é inconstitucional, ou melhor, ela chegou a falar em flagrantemente inconstitucional, uma vez que a saída temporária é um instrumento constitucional importante para a ressocialização dos condenados. Para o Ministério Público Federal, os discursos populistas que associam as saidinhas ao aumento da criminalidade violenta carecem de embasamento e dados da realidade. Eu acho engraçado o seguinte, o Ministério Público falar que um bandido criminoso que estava lá em saidinha dá um tiro na cabeça do policial e o Ministério Público falar que isso carece de embasamento. Sabe, envergonha o povo brasileiro uma postura nesse sentido, defendendo privilégios para o bandido e colocando o cidadão pagador de impostos na mira desses criminosos. Pois é, uma verdadeira vergonha. Tá certo? Pessoal, obrigado por ter acompanhado. Já o vídeo do meio-dia, a intenção é que já esteja com o conteúdo tudo adequado. A gente volta aqui para o nosso estúdio, tá? Obrigado pela paciência. Se gostou do conteúdo, coloca no comentário que ficou até o final e gostou. E muito obrigado, vejo vocês até amanhã. Um grande abraço.